Boa noite, pessoal. Agora, em continuação, aula 1 e aula 2 dos Mateus, eu vou falar de síntese e processamento de polímeros. A síntese responsável pela união dos polímeros é chamada de polimerização. É a união de vários monômeros para juntar e formar o polímero. Durante essa polimerização é legal a gente falar que pode adicionar aditivos que eles vão alterar ou podem aprimorar as propriedades dos polímeros, e esses monômeros são derivados de produtos originados do carvão, do gás natural e do petróleo. A polimerização ela pode ser dividida em dois processos, que vai ser a adição e a condensação. A polimerização por adição, ela também é conhecida como polimerização em cadeia, por conta que é ligado um monômero de cada vez. O primeiro passo é a iniciação, que é quando um catalisador entra em reação com o monômero. O catalisador vai enfraquecer essa ligação dupla, dividindo aqui em dois elétrons, e aí vai ficar um elétron para cada lado. Esse aqui vai ficar, vamos dizer, com um catalisador, e esse aqui disponível. Então, o próximo passo é a propagação. Na propagação, outro monômero vai ser atraído por conta desse elétron. Então, vai quebrar a ligação dupla novamente, e ele vai se ligar a esse elétron, fazendo assim uma cadeia. Um por vez vai ficando, vamos dizer, vai ficando disponível um elétron de cada monômero, e vai ligando outros. A propagação é um processo bem rápido que, para unir 1000 repetições, gira em torno de 10 a menos 2 a 10 a menos 3 segundos. É um processo super rápido. Para terminar essa polimerização por adição, geralmente vai unir duas cadeias. Então, uma cadeia com uma ponta vai unir com a outra cadeia. Esse processo que está sendo demonstrado aqui é a formação do polietileno, que é a união de vários etilenos até formar o polietileno. Outros polímeros que também usam esse meio de adição é o polipropileno, o cloreto de polvinila e o poliestireno. Na polimerização por condensação, essa polimerização é conhecida por reação em etapas, ela é um pouco mais lenta do que por adição, e ela tem normalmente como subproduto a água. Aqui eu estou mostrando a formação da PET, que é o polietileno de tereftálico. Aqui, eu vou pegar o etileno glicol, que ele tem um OH, e eu vou unir com ácido tereftálico, que também tem um OH na ponta. Eles vão remover esse OH e daqui o OH e vai ligar o oxigênio direto no ácido tereftálico. Vai ficar desse jeito e eu vou ter como subproduto a água. Os exemplos de polímeros que tem esse processo de polimerização os poliésteres, os nylons e os policarbonatos. Alguns dos aditivos para polímeros que eu vou ter, esses polímeros eles atuam na estrutura molecular, que é o que vai alterar propriedades. Eles geralmente têm a intenção de melhorar as características. O primeiro polímero que a gente vai falar vai ser os primeiros aditivos que a gente vai falar vão ser as cargas. A função da carga é melhorar os limites de resistência à tração, à compressão, à abrasão, à tenacidade, à estabilidade dimensional e à resistência térmica. Como funciona? Eles vão incluir no processo de polimerização pó de madeira ou pó e areia de sílica, vidro, argila, talco, calcário. E outro benefício, além da resistência, é que isso reduz o custo final, por conta que as cargas têm um valor menor que os polímeros. Outro aditivo que a gente vai falar aqui é os plastificantes. Os plastificantes eles vão aumentar a flexibilidade, a ductibilidade e a tenacidade dos polímeros, por conta que ele vai reduzir a dureza e a rigidez. Esse plastificante funciona como? Ele é um líquido de baixa massa molar e ele vai ocupar posições entre as cadeias e vai diminuir, na realidade, aumentar a distância entre as cadeias e diminuir a força das ligações intermoleculares. Assim, ele vai se tornar mais flexível, já que essa força vai ser menor.
Nesse caso dos plastificantes, eles normalmente têm as aplicações em lâminas finas ou filmes, em tubos, capas de chuvas e cortinas. O outro aditivo vai ser os estabilizantes. O estabilizante ele vai atuar contra o processo de deterioração, que é o que ele pode romper o polímero. Tem dois tipos de deterioração. Uma é causada pela radiação UV, radiação ultravioleta, e outra pela oxidação. Quando for contra uma radiação UV, eu vou ter dois tipos de estabilizante. O primeiro, ele vai absorver essa radiação UV antes dela entrar em contato com o meu polímero. O segundo, que vai combater a radiação UV, vai ser que quando a radiação UV quebrar as minhas ligações covalentes dos meus polímeros, eu vou ter um estabilizante que vai se ligar com elas quebradas, fazendo assim, aí o polímero não vai romper. Já no caso da oxidação, o meu estabilizante ele vai ter uma reação que ele consome oxigênio. Então, ao invés do oxigênio entrar em contato com o meu polímero, o estabilizante vai consumir esse oxigênio antes. Outro aditivo que a gente tem é os corantes. Os corantes, que é o mais o pessoal já conhece, eles são para dar uma cor específica ou para deixar opaco. Eu vou ter dois tipos, os matizes e os pigmentos. Os matizes se dissolvem no polímero. Já os pigmentos, eles vão ser cargas pequenas que vão estar ali misturadas no meu polímero e eles têm o índice de refração próximo do meu polímero. Já os retardantes de chama, eles vão, já o nome diz, eles vão diminuir a flamabilidade. Esses retardantes normalmente são usados em produtos têxteis e brinquedos infantis. O que eles vão fazer? O retardante, quando, vamos dizer, está pegando fogo, o retardante ele vai iniciar uma combustão que gera menos calor do que se fosse a combustão do plástico. Então, ele vai desacelerar ou até interromper essa queima. Agora a gente vai falar das técnicas de conformação para os plásticos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no que influencia para eu escolher o meu método. A gente vai escolher o método de acordo com o tipo de plástico, porque ele pode ser tanto um termoplástico quanto um termofixo. Se for um termoplástico, eu vou ter que ver a temperatura que amolece. Outros fatores são a estabilidade atmosférica, a geometria e o tamanho da minha peça. Se for o caso de fabricação de termoplástico, normalmente vai ser feita feita em alta temperatura e com aplicação de pressão. Legal pensar que se for o termoplástico, a minha pressão tem que continuar sendo mantida até a peça ser resfriada, senão ela deforma. No caso do termoplástico, também é um ótimo custo por conta que eles são reciclados. Então, além do benefício da natureza, que pode reciclar, ele acaba saindo mais barato quando já é reciclado. No caso do termofixo, eu tenho que dividir ele em dois estágios, o processo. O primeiro é que eu vou preparar um polímero linear em forma líquida e baixa massa molar. O segundo, que eu vou chamar de cura, que é a cura, vai acontecer assim: eu vou despejar esse líquido no molde, já no molde da minha peça, e eu vou aplicar pressão e vai ser aquecido. No caso do termofixo, as ligações químicas são alteradas. Então eu posso até tirar a minha peça quente do molde, que ela não vai deformar, porque não tem a ver com a temperatura de fusão. Tem a ver com a temperatura, tem a ver porque as ligações são alteradas. Um benefício do termofixo é que ele aguenta a temperatura mais alta, temperaturas mais altas que os termoplásticos. Mas eles não fundem, então eles não são reciclados. A primeira técnica que a gente vai ver é a moldagem por compressão e por transferência. Como que é? Eu vou ter um molde, o macho e a fêmea, e aqui eu vou colocar o meu plástico e vou aquecer e vou aplicar a pressão. Aí ele vai derreter, vai formar um líquido viscoso e ele vai adquirir a forma do molde. E depois eu vou, se for o caso do termoplástico, eu espero ele resfriar e retiro a peça. Já no caso por transferência, a minha matéria-prima já é fundida antes de ser colocada no molde. Nesse caso, eu também posso usar o termofixo, só que o termofixo demanda mais tempo.
Na moldagem por injeção, como que vai ser? Eu vou adicionar material aqui, eu vou alimentar a máquina, eu vou ter essa rosca sem fim. Aqui é cheia de resistências. Essas resistências vão aquecer o meu plástico, então eu vou formar um líquido viscoso e ele vai ser adicionado pelo bico injetor no meu molde. Ele vai ficar ali até se solidificar e depois eu vou tirar a peça. No caso do termoplástico, esse processo é bem rápido porque o termoplástico se solidifica rapidamente. Já no caso do termofixo, ele é um processo muito lento que não compensa. Aí o outro processo que eu tenho é a extrusão. A extrusão é parecida com a injetora. Eu vou ter a alimentação aqui, eu vou ter a rosca sem fins com que vai aquecer na câmara de aquecimento e eu vou ter um orifício. Só que no caso aqui eu não vou colocar no molde, o meu orifício já vai me dar o formato que eu quero. Então, normalmente eu vou fazer barra, tubo, mangueira, plásticas e filamentos, porque eu vou tirar essa peça e vou apenas cortar. Logo que eu tiro aqui, ela tá quente. Então, para solidificar e não deformar, eu tenho que ter um soprador de ar ou tenho que ter borrifa de água ou ela tem que passar por um banho. Outra técnica é a de sopro, que é a que eu vou mostrar o vídeo, que é lá na fábrica que eu trabalho. Eu abaixei um áudio para vocês conseguirem me ouvir. Isso aqui eu estou mostrando é a matéria-prima que a gente utiliza. Esse aqui ó, é o nosso sugador. Ele leva a matéria-prima até lá em cima. Essa matéria-prima, nela tem o granulado e tem pedaço de moído, que as nossas aparas a gente moe e reutiliza. Agora a gente vai subir até no alto da máquina para ver para onde o material despeja, onde o sugador despeja. Dali de baixo sobe aqui no meu funil e o funil depois aqui, ó, isso aqui são as minhas resistências. Tem aqui dentro tem uma rosca sem fim e ela vai empurrar até o meu acumulador e o cabeçote que vai controlar a minha massa na hora de descer. Esse aqui é o meu cabeçote. Aqui ó, é as resistências. Não deu pra ver direito. Aqui é o molde, tá vendo? Esse aqui é o cabeçote. O molde, ó, ele passa água nele pra solidificar. Aqui eu tenho 2 pinos de sopro. Por conta que essa bombona tem 2 tampas, teria 2 furos, então eu preciso soprar pelos 2 para ela formar uniforme. Aqui a minha camisa plástica desce, ele abraça os pinos de sopro e esse molde ele tem 2 direções. Então essa parte aqui, a minha gaveta, ela vai subir para formar a bombona desse modelo, no caso. Aqui ó, a tesoura, ela traz a bombona até o operador. E ele gera essas rebarbas. Essas rebarbas eles vão retirar com a faca. Aqui as minhas rebarbas, isso aqui eu vou moer depois. Aqui ó, é o nosso moinho. Tem a esteira que joga até lá dentro, mas esse pedaço tem que jogar direto. Isso aqui são pedaços de bombona, que quando ela não forma direito, eu tenho que cortar e moer. Esse é o misturador. Então, vamos dizer, eu tenho um pouco de matéria-prima de um lugar, um pouco do outro, e eu tenho que fazer uma média de quanto eu vou pôr de cada e misturar o uniforme. As nossas bombonas, enquanto elas estão resfriando, a gente tem que pôr essas tampinhas furadas justamente para diminuir a deformação. Aqui, ó, é a tampinha já sem o furo, e depois elas são levadas para o estoque. Esse aqui é o painel. O painel está mostrando um pouco da extrusora, tudo controlado pelo painel. Eu preciso controlar todas as temperaturas. Aí é o Parison, que controla a espessura da minha camisa plástica em cada ponto. Eu vou ter tempo de fechamento, tempo de abertura. Tem muita parte de configuração. Aqui, como eu tenho que eu tenho que tirar e colocar água gelada na máquina, ou a parte do sopro, as máquinas ficam do lado de fora. Essa é a geladeira, que ela tem que ser mantida a temperatura de 6 graus para resfriar o molde.
Esse é o nosso compressor, o purificador de ar, por causa que não pode entrar umidade na máquina, e o reservatório de ar. Também tem que manter na pressão, geralmente de 9. Agora eu vou mostrar o teste que a gente faz, que é o teste do plastômetro. Ele mede fluidez. Agora eu vou mostrar um dos testes que a gente faz aqui na fábrica. Esse aqui é o nosso aparelho, que é o plastômetro, e ele mede o tanto que desloca de material por decorrer de um tempo. Essa medida tem que ser padrão. A unidade que a gente usa é grama por 10 minutos. E ele tem que ser feito em média 190 graus e com 21,6 quilos. O que a gente coloca dentro dele normalmente varia de 2 gramas a 3 gramas de material granulado, mas pode ser o moído. E eu coloco dentro desse buraquinho. Aí a gente coloca o pistão, tem que esperar 5 minutos. E aí, quando eu for colocar o peso vai segurar essa reguinha aqui. E o tanto que ela for deslocando é o que o meu aparelho vai medir. Agora que já passou os 5 minutos, eu vou colocar os pesos e mostrar como que o aparelho mede. É um peso de 10 quilos. Dois de 5. E esse de 1,6. Agora eu vou iniciar. Inicia. O teste vai ser feito por deslocamento. E aqui a gente inicia o teste. Vendo ele que ele me dá em milímetros. O material desce aqui. Aqui ele já deu o nosso teste. Esse é o resultado, tá vendo? Esse material tá bem próximo do que a gente usa na bombona. Aquele misturador laranja que eu mostrei é justamente por causa disso. Esse valor a gente tem que fazer uma média ponderada com outro material que a gente vê aqui de 10, de 12, para chegar no valor da nossa bombona. Aqui eu posso medir de novo. Vou iniciar o teste de deslocamento mais uma vez e ele vai medindo. Vendo? Isso aqui a gente chama de régua. Ela mede o tanto que está deslocando durante um tempo. Mas ele já dá na unidade porque ele já está programado para o polietileno. Agora eu vou mostrar um dos testes que a gente faz aqui. Agora voltando aqui, a próxima técnica de conformação que a gente vai ver vai ser a fundição. Na fundição é bem simples, o polímero é fundido e despejado no molde e ele fica até solidificar. Eu posso usar tanto para termoplástico, que ele vai ficar ali até solidificar de acordo com o estado de fusão, e termofixo, que ele vai endurecer mediante aquele processo de cura que a gente já falou. Também vou falar de um pouco de fabricação de elastômeros. As técnicas usadas nas borrachas, que são os elastômeros, são as mesmas do plástico. A única diferença é que a maior parte delas são vulcanizadas. E eu posso adicionar o negro de fumo, que é esse pó aqui, para reforçar a minha borracha. Isso aqui é uma extrusão dela. Os últimos processos que a gente vai falar é a fabricação de fibra e de filme. No caso das fibras, eu vou ter o material fundido, ele vai ser forçado a passar por uma placa que vai ter vários orifícios. Aí esse material vai descer por esse orifício e vai formar vários fios. Esses fios já são rapidamente resfriados, ou com ar ou com água, e aí já está pronta a minha fibra. No caso dos filmes, eu posso tanto extrusar e com orifício fino, né, seria comprido para formar um saco, vamos dizer, ou eu posso soprar. No caso dele ser soprado, eu vou ter aqui a minha extrusora e aqui vai formar como se fosse um balão. E depois ele é puxado e já é enrolado pela bobina. Esse caso aqui pode ser usado como se fosse para o saco de lixo.
Então, vamos dizer, aqui eu posso adaptar uma parte que vai fazer ele grudar e picar. Bom, é isso a nossa parte de síntese e processamento de polímeros e o nosso grupo está disponível para tirar qualquer dúvida que for necessário. Obrigada.